Boa noite, meus amados. Glória a Deus. Que bênção mais uma vez estar aqui para adorar e exaltar o nome santo do Senhor, não é verdade? Glória a Deus. Você que pode, cumprimenta aí o irmão que está do seu lado. Quem aqui está nos visitando? Dá um tchauzinho aqui para mim. Alguém está nos visitando essa noite? Sejam muito bem-vindos, meus amados. Voltem sempre à casa de vocês. Mais alguém? Gente, levanta a mão alto que eu hoje não enxergo muito bem, não. Mais alguém? Amém. Deus abençoe, meus amados. Glória a Deus. Queria convidar você neste momento a curvar sua fronte. Vamos falar com o Pai. Vamos nos desligar do mundo lá fora. Vamos adorar o Senhor essa noite. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque mais uma vez nós estamos aqui na tua casa. Mais uma vez nós estamos tendo o privilégio de entrar em tua presença, de aclamar ao Senhor, o Deus Criador de todo o céu, toda a terra e tudo aquilo que neles há. Ó Senhor, nós estamos alegres, Pai. Nós estamos alegres porque toda vez que alguém diz, vamos à casa do Senhor, o nosso coração se alegra. Porque estar em tua presença é muito bom. Estar em tua presença nos enche de alegria. Porque muito vale mais um dia aqui, Senhor, nos teus átrios, do que qualquer outro dia em outro lugar. Ó Deus, seja conosco, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que neste lugar o Senhor possa ficar à vontade para curar nessa noite. Hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação, hoje é noite de refrigério para as almas aflitas. Ó Senhor, fique à vontade, Pai. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Que não seja a irmã Mariana, que não seja o Ministério de Louvor, que não seja o pastor Eliomar, mas que seja o Senhor bradando em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, você que pode, se coloque de pé. Nós vamos continuar a adoração no nome do Senhor. Eu quero convidar você a aclamar o nome santo do Senhor neste momento. A dizer mesmo que montanhas se prostram, rujam os mares, porque o nosso Deus é poderoso. Aleluia! Você pode adorar Ele neste momento. Aleluia, Jesus. Adora o Senhor. Meu Jesus, Salvador. Oh
Ele é o mesmo ontem, hoje e vai mudar amanhã. É assim? Ele é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente. O amor de Deus é incondicional. Ele não falha, Ele não muda, Ele não mente. Ele é um amor verdadeiro. Você que ainda não provou deste amor, não desperdice a chance. Porque o Pai está de braços abertos para demonstrar esse amor que um dia já foi demonstrado no ato da cruz do Calvário. Amém? Vamos declarar com bastante alegria que o amor dele não falha, ele não muda. Tudo que um dia Ele prometeu, Ele cumpre e cumprirá na minha vida e na sua vida.
23. Andrew vai projetar aqui para nós. Vocês podem acompanhar ali? Eu vou ler aqui. Números 23, no verso 18. Então, ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não o posso mudar. Meus amados, que palavra grandiosa! A palavra do Senhor nos diz que tudo que ele promete, ele cumpre. Eu não sei quem um dia prometeu algo para você e não cumpriu, mas eu quero te dizer uma certeza essa noite: Deus é diferente. Deus é diferente. Se ele prometeu um dia, ele vai cumprir. Isso não é a irmã Mariana que está falando, não. É a palavra. Eu acabei de ler para você. Então, às vezes você chegou aqui nessa noite abatido, triste, porque um dia aquilo que prometeram para você não se cumpriu. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é o mestre de obra que um dia começou a boa obra na minha vida e na sua vida. Ele é fiel para terminar. Amém? Amém. Ele é fiel para terminar. Porque grandes coisas estão por vir naqueles que creiam que Deus é o Senhor dos Senhores. Grandes coisas estão por vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a Igreja Batista da Ilha das Flores, sobre a vida do pastor Leonardo, da Luana, da família da Eliana, da família da Dione. Amém? Grandes coisas estão por vir neste lugar. Grandes coisas estão por vir na sua família. Você crê? Não se disperse. O Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida, na vida da sua família. Mas você quer que grandes coisas aconteçam? Porque Deus só vai fazer se você querer. Porque antes dele curar o cego Bartimeu, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Então, se você estiver disposto a aceitar, Deus está disposto a fazer. E a fazer a obra completa, porque Deus é Deus de obras completas. Amém? Vamos decretar que grandes coisas estão por vir. Aleluia, Jesus. Faça mesmo, Pai. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a paz para os cansados, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Diga: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Declare, Senhor. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, Jesus, nós cremos, ó Pai. Ó Senhor, faça grandes coisas, Pai. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. És o Senhor da nação. Esse é quem tu és.
Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a doce e maravilhosa paz de Jesus. Amém? Amém. Nós, neste mundo, passando por situações que às vezes nós não entendemos. Mas o Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele disse uma vez: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Então nós não podemos desanimar, nós temos que estar sempre animados na presença do Senhor. Esse hino que eu vou cantar agora, ele fala sobre isso. Quantas coisas a gente passa nesse mundo, mas a gente não sabe no momento. Um dia a gente vai saber. Com certeza, Deus vai nos esclarecer. Quando estivermos na presença do Senhor, nós vamos saber de tudo. Com certeza. Posso soltar, irmão. Não sei porquê ao meu redor eu vejo tanto de sabor, não posso ver porque é dor, mas um dia eu saberei
virá, um dia estareis, então pois um dia hei de compreender. Não posso, amor, aprofundar que o Pai levou seu Filho a dar para na cruz me resgatar, mas um dia eu saberei, um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá, então da dor dele, pois um dia hei de compreender. Na dor cruel ou na aflição, eu vejo a sua bondosa mão que ardeia na escuridão. Se um dia eu saberei, um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá, então a dor dele, pois um dia hei de compreender. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, santificado e glorificado seja o teu nome. Pai Santo, te damos graças por esta oportunidade, por nos dar estar na tua presença nesta noite. Agora, meu Deus, que o teu povo contribuiu para a obra do Senhor aqui na terra. O Senhor possa abençoar cada dizimista, cada ofertante, que o Senhor possa prosperar a vida de cada um que tem na sua consciência essa responsabilidade de deixar aqui no altar do Senhor os dízimos e as ofertas, para que o trabalho do Senhor possa avançar aqui nessa localidade. Nós assim agradecemos e suplicamos ainda pela continuidade do culto. O Senhor possa usar o mensageiro desta noite como um instrumento nas tuas mãos. E a tua palavra, e a palavra pregada, Pai, possa falar no mais profundo dos nossos corações nesta noite. Possamos sair daqui compreendendo cada vez melhor a tua palavra. Nós assim oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Saúdo você que está nos acompanhando aí no canal da Primeira Igreja Batista Ilha das Flores. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pelo privilégio de ser uma referência espiritual aí na sua vida, onde quer que você esteja. Feliz por estar revendo algumas pessoas, feliz por rever, matar a saudade de alguns. Deus abençoe cada um de vocês que estão retornando, vocês que estavam viajando, vocês que estavam sumidos, vocês que estão visitando, sejam todos muito bem-vindos. Bem, hoje é 31 de agosto do ano 2025, aniversário de Oliver está fazendo 8 aninhos hoje, meu neto. Um dia feliz para a nossa casa. Eu também estou muito grato ao Senhor pelo casal que estamos recebendo. De manhã os irmãos puderam conhecê-los, ganhou até balinha. A irmã Dulce e o irmão Antônio, que estão aqui de São Paulo, vieram trazer uma bênção para nós. O Senhor me deu a oportunidade e eu quero agradecer de pé perante esta igreja, porque eu entendo e compreendo que tudo que Deus tem me dado aqui no solo capixaba, Deus tem me dado através desta igreja. Tudo que eu conquistei aqui, uma bala que eu conquistei, uma balazinha de café, o Senhor tem me dado
e sustentado através desta igreja. Então, sou muito feliz pelo que o Senhor tem feito. E eles vieram aqui para trazer uma mercadoria que eu comprei pelo Mercado Livre, e eu comprei lá em São Paulo, né? E calhou que eles estavam vindo para cá e eles trouxeram essa mercadoria. Foi um carro. Não sei se você já viu alguém dizer que comprou um carro pelo Mercado Livre, pois eu comprei, na minha pegada da Bahia, né? Comprei o carro e vendi o Águia Branca, mas ficou tudo em casa, que eu vendi o Águia Branca para a Luana mesmo. E eu quero, olha, em nome de Jesus, agradecer e colocar este veículo à disposição do Reino de Deus. Eu gostaria de pedir uma criança. Cadê a criança que está aqui? Tem alguma criança aqui? Não. Quem é a criança mais jovem que está aqui? Acho que é você, minha filha. Faz favor, minha filha, você. É, minha filha, eu só tenho uma filha aqui agora, que é você. Por favor, minha filha, eu quero pedir a você que ore, consagrando. Vem, minha filha, venha. Venha, minha filha, venha. Quero pedir a vocês duas que orem para que este veículo seja uma bênção na minha vida, na minha casa, e está à disposição de vocês duas, que são minhas herdeiras, né? E à disposição da casa do Senhor. Eu estou com o coração muito grato ao Senhor e quero colocar ele diante do altar de Deus. Que esse carro não fique quebrando, não fique me dando prejuízo nenhum, que ele seja uma bênção para socorrer o serviço do Senhor. Oremos. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma conquista, Senhor. O Senhor possibilitou o nosso pastor estar dentro, Pai. Que o Senhor tem colocado na vida dele cada vez mais bênçãos, que abençoado ele por uma causa, Senhor. Porque ele é um pastor muito bom, que ele está sempre ali, ajudando a gente, sempre pronto para ajudar com o que a gente precisar, ó Pai. Então o Senhor tem abençoado ele e o Senhor possa continuar abençoando ele também, porque ele merece muito mais do que isso, ó Pai. Que o Senhor possa também estar usando esse carro como instrumento, não só o carro, mas também tudo, Senhor, tudo que o Senhor estiver dando para ele. Nós te agradecemos também por essa nova conquista, que ela possa ser usada unicamente para o reino do Senhor, porque foi o Senhor que entregou esse carro para ele, ó Pai. Seja feita a tua vontade, enquanto eu estiver utilizando ele. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, minha filha. Um dia vai ser de vocês, tá? Podem sentar. Agora uma coisa que eu sempre quis fazer, ó. Tá vendo, Jonas? Você sempre teve chave de canivete, eu nunca tive, menina bestalhada, não tem a primeira vez. Vou dormir hoje assim, ó. Brincadeiras à parte, está aqui à disposição do Reino de Deus. Todos vocês que eu puder abençoar, está aqui. Uma conquista que para mim tem muito significado, como eu já disse, né? Foi através dessa igreja, que até a roupa que eu estou vestido aqui, foi através dessa igreja que o Senhor me abençoou. Então eu sou muito grato a Deus por isso. Bem, meus amados irmãos, hoje é 31 de agosto e no meio batista nós celebramos o mês da juventude. O mês da juventude na nossa igreja foi no mês de junho, mas as outras igrejas irmãs estão celebrando este mês e todas elas estão encerrando exatamente hoje. Na semana passada eu fui o pastor convidado a estar na Igreja Batista em Santa Rita, num encontro de igrejas, na Igreja Batista em Santa Rita, se encontraram ali a segunda Igreja Batista em Vila Batista, a primeira Igreja Batista em 1º de Maio, a Igreja Anfitriã, que era em Santa Rita, e a Ilha das Flores. 1º de Maio foi várias pessoas, uma caravana. Santa Rita estava lá em peso recebendo essas igrejas. A 1º de Maio, esqueci de dizer que a Alecrim também estava. A primeira igreja batista em Alecrim também chegou lá com a sua caravana. 1º de Maio, Santa Rita recebeu, né? 1º de Maio, Ilha das Flores e Alecrim. E
Ilha das Flores, chegou lá com a sua caravana. Eu, Milena e irmão Écio. A nossa grande caravana. Quando todo mundo chegou lá com as suas caravanas, chegou eu, Milena e Alex. Eu, Milena e Écio. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que já tenho refletido desde o início do mês. Neste dia, lá na Igreja Batista em Santa Rita, sábado passado, irmãos, eu preguei uma mensagem que vocês só vão ver se entrarem no canal. Aliás, eu posso até compartilhar com vocês. Está gravada a mensagem, eu compartilhei. E ela está sendo espalhada por aí. E eu quero começar dizendo para vocês o que aconteceu lá, para vocês que não estavam. Primeiro, eu sou uma pessoa muito leve, muito descontraída, né, pelo fato da habilidade com o teatro e tal. Então, há muito tempo eu não fico nervoso, né, em falar para uma quantidade de pessoas. Eu posso falar para 10 pessoas, como posso falar para o Kleber Andrade, ali lotado, que para mim, tanto faz. Mas no sábado passado, 24, eu cheguei no púlpito da igreja. Na verdade, eu já cheguei lá com o coração na mão. Nunca eu tinha ficado tão nervoso, Jonathan, para pregar a palavra como eu fiquei no sábado. Nervoso, meus lábios tremendo, eu suando, coração... E ali é um encontro de jovens, era denominado louvorzão, e eu preocupado, suado, porque eu sabia que a mensagem que eu ia pregar ia estragar a programação. E ali eu suando, e nervoso, em tempo de dar um treco. Perguntei a Milena mais a essa, para vocês verem. Chega um momento que o pessoal me chama, já se levantei sem sentir as pernas. Fui para lá, comecei a mensagem, e aí já abri logo o jogo para o pessoal. Já disse para eles que eu estava muito nervoso, expliquei a situação e comecei a pregar. Para vocês entenderem o que aconteceu, vocês vão ter que assistir a mensagem. Então me lembrem, para amanhã, durante a semana, eu pegar o link da mensagem e mandar para vocês ouvirem. Eu vou pregar aqui uma palavra na mesma direção, mas nem se eu quisesse, eu conseguiria pregar aquela palavra de novo. Mesmo que eu combinasse assim, vou pregar tudo de novo amanhã, eu não conseguiria. De como o céu se abriu naquele lugar, de como o Senhor tomou os meus lábios de uma forma que eu me senti literalmente, como eu estava falando de manhã aqui, um profeta. Mas eu até disse, quando eu cheguei, né, a irmã falou assim, você quer me matar do coração, pastor? Porque ela ligou para mim, eu estava a caminho com os meninos, e ela ligou, pastor, o senhor está chegando? Eu falei, chegando aonde? Ela, pastor, não brinca. O culto é hoje. Eu falei, ai meu Deus. Ela, pastor, você quer me matar? Você esqueceu? Eu falei, não, guarda minha vaga que eu estou chegando de uma igreja. Ela, ai, o senhor quer me matar? Beleza. Quando eu desci do carro, ela falou de novo, o senhor quer me matar? Mas estou falando para todo mundo. Eu disse, você vai ver na hora da mensagem. Aí beleza. Comecei a pregar, preguei e falei, pensei, ou eu saio daqui hoje com a igreja de joelhos, orando e chorando, ou eu vou sair daqui apedrejado e nunca mais vou pregar numa programação de jovens. Aí beleza, fui lá, preguei, terminei, passei o microfone para a irmã, e o que aconteceu? O culto terminou com a igreja chorando de joelhos. Nunca mais eu tinha visto isso. E foi um mover. Irmão, sabe o que é um mover? Um mover. Ali quem não se converteu naquele dia, eu acho que não se converte nunca mais. Hoje eu quero seguir um pouco da linha do que trabalhei ali, porque eu esperei para o último dia do fechamento do mês da juventude a nível estadual, para refletir com vocês aqui. O tema da mensagem dessa noite é esse aqui, ó. O jovem que Deus está
à procura. O jovem que Deus está à procura. Quando a gente pensa nessa ideia do Deus está à procura, a gente lembra logo do quê? Isso. Quando Jesus fala lá para a mulher samaritana, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Primeira coisa que vem à nossa mente, ao nosso coração, então, é que Deus não está preocupado com quem tem voz bonita, com quem fala baixo, com quem fala alto. Deus não está preocupado com quem sabe tocar muito, com quem sabe tocar pouco. Deus não está preocupado com quem tem muito CD, com quem tem pouco CD. Deus não está preocupado com nada disso. Porque Deus é Deus e Ele sabe de tudo. E Ele sabe inclusive a intenção do meu e do seu coração. Então o texto está dizendo que Deus está à procura de verdadeiros adoradores e ponto final. E quem é que pode dizer que é um verdadeiro adorador? Será que o irmão está na sua direita ou que está na sua esquerda? Ou de repente é quem está na sua frente? Não, pode ser que seja quem está atrás de você. Não tem como eu saber, não tem como você saber, porque esse julgamento não é nosso, Márcio. Esse julgamento é do Senhor. E Ele sabe exatamente, com o seu jeito, com a sua vida, quem realmente diante dele está prestando o verdadeiro culto. Não é isso? Nessa noite eu quero chegar à conclusão com vocês, que jovem o Senhor está à procura hoje, e de que jovem está à procura de Deus, porque são dois grupos diferentes. Deus está à procura de jovens, e tem jovens à procura de Deus, mas de que Deus os jovens estão à procura, e de que jovem Deus está à procura, e de que jovem, Deus está à procura, e de que Deus esse jovem está à procura. Será que está casando isso? Será que o Deus do céu está encontrando o jovem que ele está procurando? E será que o jovem desse dia está achando o Deus verdadeiro? E se é esse Deus que ele está procurando? É aí que eu quero chegar com você. Espero que eu não tenha te confundido. Então vamos lá. Tem dois textos que eu tenho um conflito a ler. E eu vou ler com vocês. Então preste atenção. O primeiro texto está aqui, ó. Os dois textos estão aqui, ó. 1 João e a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeiro nós vamos para 1 João. Coloca na tela aí, por favor, Bahia, para a gente acompanhar juntos, já que a minha versão e a da maioria da igreja é NVI, a gente consegue acompanhar, analisar junto aqui. Vamos lá. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus por isso. Vai lá. Pois eu escrevo a vocês, pais, eu escrevo a vocês, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Quem é desde o princípio? Deus, Jesus, né? Vamos lá. Jovens, eu escrevo a vocês porque vocês venceram o maligno. Que maligno é esse aí? O diabo, o inimigo das nossas almas. Ok. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Que Pai é esse aí? Deus. Pois eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Quem é esse desde o princípio? Muito bem. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Que maligno é esse? O diabo. Muito bem. Prestem atenção aqui, todos os jovens dessa igreja, todo jovem que está na minha vice-liderança e na liderança da minha líder, Duda Maria, e todos os jovens de 0 a 100 anos aqui, a palavra é para todo mundo. Prestem atenção. Nesses últimos dias, o pastor Eliomar Santos da Paixão tem vivido um conflito quando lê este texto. Preste atenção por quê. Vamos lá. Quem escreve essa carta é João, o mesmo apóstolo, conhecido pelo seu gesto amoroso, bondoso, ao ponto de
toda vez que a gente lembra na palavra amor no Novo Testamento, logo nós lembramos de João. Algumas pessoas ficam marcadas pelo que fazem. Quando a gente lembra de traição, a gente lembra logo de... Quando a gente lembra de negação, de mentir, dizendo, eu não conheço, a gente lembra logo de... ou desse fato, ou de ser impetuoso. Quando a gente lembra dessa ideia de só acredito naquilo que eu vejo, a gente lembra de... Pois bem, João é o mesmo apóstolo conhecido pelo amor. Este moço dá 5 contribuições na palavra de Deus. O Evangelho de João, as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro do Apocalipse. Essas 5 contribuições. Escrevendo para esta igreja aqui, ele começa usando uma expressão carinhosa. Note que João chama as suas ovelhas, chama os seus irmãos em Cristo de filhinhos. Um gesto carinhoso de se relacionar com a igreja. E quando ele diz para eles, filhinhos, este João está abrindo o coração, tentando resolver alguns problemas que se estendem de lá até os dias de hoje. Quais são os problemas? Nessa época, no início da fé cristã, os discípulos enfrentaram, minha filha, um problema sério dentro da igreja. A infiltração, assim como nós temos infiltração de água, a infiltração das falsas doutrinas, das heresias, o início da conturbação na pregação do genuíno evangelho. O assunto perdura até hoje, mas ele tem um início lá atrás. Os falsos ensinos, a ideia de um pé na igreja, um pé no mundo, eu não vejo problema nenhum nisso. O que é que tem? Isso é antigo. E o apóstolo João está com a preocupação de fortalecer a igreja do Senhor. E note que essa igreja que nasce aqui ainda é uma igreja muito engraçada, entre aspas, para a gente fazer uma paródia com aquela musiquinha, era uma casa muito engraçada. Nessa época, a igreja, Márcia, não tinha você como tesoureira, não tinha Guto como primeiro vice-presidente, não tinha o diácono Volmer como um diácono, não tinha a Mariana como a cantora, não tinha os meninos como tocador, a igreja não tinha um templo para chamar a primeira igreja batista em Ilha das Flores, que fica em frente à quadra de areia, não tinha nada. A igreja não tinha nada, mas tinha o essencial, que era o fervor, era a vontade, o desejo de anunciar o Evangelho de Jesus, dizendo para as pessoas que Jesus salva, cura, liberta, transforma, e queria que a palavra do Senhor fosse propagada e alcançasse aquelas pessoas que se encontravam ainda no lamaçal do pecado. A palavra de Deus, que não tinha um lugar para se chamar de seu, era pregada em cada esquina ou em cada casa. A igreja funcionava dentro das residências, sem um período de louvor, sem muita organização, mas com muita oração, com muito temor, salmodiando, glorificando a Deus. O poder do Senhor se manifestava na vida daquelas pessoas de tal forma que todos estavam ali dispostos a verdadeiramente entregar a vida por causa do nome Jesus de Nazaré. Entregar a vida mesmo. Se fosse o caso assim, ó, de morrer, tome, venha, leve minha vida, porque eu fechando o olho aqui, eu vou abrir na eternidade e estarei com Cristo. É a esta igreja que o apóstolo João está escrevendo, tentando fortalecer, dizendo em outras palavras o seguinte: olha, permaneçam firmes na pura e santa palavra, aquela que aprendemos do Messias, do Mestre, tudo aquilo que ele nos ensinou é verdade, vamos permanecer firmes. Daí a ideia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 logo, no capítulo 2, aliás, a partir do versículo 47, a ideia do permanecer na doutrina dos apóstolos, era isso aí. Permanecer na doutrina dos apóstolos é permanecer firme nas instruções que os apóstolos dão para nós,
que eles aprenderam ou ouviram com o Mestre Jesus. Os falsos ensinos estavam tomando conta da igreja, estava infectando algumas pessoas. E os jovens, infelizmente, dentro de qualquer segmento, é uma das presas mais fáceis. Quer uma prova de que é em qualquer segmento? Onde é que o mundo das drogas ama atacar? A juventude. Por quê? Porque a juventude ainda está naquela fase de transição, saindo ali da puberdade, com aquela ideia de experimentar, de conhecer o mundo. E ali tem um peito, um desejo, uma coragem que ele nem sabe do que, de experimentar qualquer coisa que se dá, qualquer coisa que se oferece. E aí a gente vê essa dificuldade a cada dia, porque você ensina 10 coisas em casa, o menino aprende uma coisa na rua, e na cabeça dele aquela uma da rua é que é o certo. E aquele processo que você faz de educação em casa, parece que você se vê, né, lutando contra uma maré que parece que não chega numa praia que só a graça. É por isso que o mundo das drogas vai lá atacar. É muito comum você chegar no Rio de Janeiro e encontrar crianças com um fuzil maior do que ela. Porque está fácil de captar ali. Está fácil de você pegar um jovem. Pois bem, infelizmente, o diabo também sabe disso. E no assunto religioso, no assunto espiritual, quando você parte para atacar uma igreja, quem é que o diabo vai em cima? É do ancião que não falta um culto de oração? Ou do jovem que não quer nada com nada, que está ali na igreja perambulando, vendo se arruma uma menina para namorar? É no jovem que não pega a Bíblia, é no jovem que não sabe nada do Evangelho, é no jovem que só vai para a igreja levado pelos pais, é um jovem que está ali preocupado com o culto acabar logo para sair para merendar, como a gente vê naturalmente. Pois é, aqui no Novo Testamento, o João direciona essa palavra carinhosamente para os pais e para os jovens. E aqui começa o meu conflito, porque João, e hoje nos nossos dias, eu vejo, muitos pregadores trazem essa palavra e falam: olha, jovem, tá vendo? É para vocês são fortes, porque vocês venceram o maligno, pererê, pererê, parará. E aí vem o meu conflito, eu pergunto: que maligno? Que maligno que o jovem tem vencido hoje? O meu conflito está porque, é claro, a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, olha ali: filhinhos, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Pai, vocês conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio jovens. Eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês, por isso vocês venceram o maligno. Para mim é claro esse texto: só vence o maligno se a palavra de Deus estiver em você. E qual é o seu conflito, pastor? O meu conflito é que eu não tenho visto a palavra de Deus na juventude dos nossos dias. Eu não tenho visto. Eu disse lá na mensagem que preguei o seguinte: fui numa vigília há poucos dias de jovens. Fomos na vigília, e quando chegou lá, aquela vigília, aquela igreja cheia, lotada de jovens, uma maravilha. Eu me inscrevi para ser um dos voluntários, para ajudar na organização. O pastor estava lá, a igreja estava passando por um processo interino, o pastor interino estava lá, um rapaz que trabalhava na igreja estava lá, e entregou a chave, e foi todo mundo embora. Ficou eu, o pessoal da organização e todos os jovens. E começou a vigília. Chama uma banda, entra uma banda, canta, termina, entra outra banda. Os meninos pulavam numa altura, quase dava aqui nesse teto. E foi aquela vigília maneira, aquela coisa legal. Em um determinado momento, eu perguntei para algumas pessoas que estavam comigo lá. E eu disse: e aí, você está gostando? E minhas pequeninas, suadas, disseram: uma
bênção, pastor, glória, maravilha. E eu fiquei tão preocupado, tão triste. Mas por que eu fiquei preocupado e triste? Porque até então, eu ainda não tinha visto o Evangelho. Até então, eu ainda não tinha visto o manifestar do amor de Deus. Eu ainda não tinha visto o Espírito Santo agir ali. Eu vi um grupo de jovens simplesmente se alegrando. E até aí, tudo bem, tudo bem. Como as meninas que estavam ali me disseram, não, uma bênção e tal, eu relevei, porque ainda eram crianças e estão ainda no processo de conversão. Tudo bem. Mas a maioria não eram crianças. Começa a pregação. Termina o período de louvor, um grupo vai embora. Que é assim, né? Nas vigílias é assim, né? O pessoal do louvor parecem grupos famosos, né? Vai lá, dá a sua tocada, aparece ali, terminou, pega seu instrumento e... Aí vem outro grupo, faz aquele salseiro todo e... Na hora da mensagem, eu olho para o lado, eu estava com colete de ajuda, olho para o outro. Irmãos, quase todos os jovens no celular. Quase todos os jovens no celular. No momento da palavra, para quem está interessado, é o melhor momento do culto. Para quem está na igreja panguando, viajando na maionese, é a pior parte. Eu não vejo a hora desse pastor acabar para eu ir para casa. E eu vi exatamente isso ali, e eu me pergunto, mas que jovem é esse que tem vencido o maligno? Que jovem? Se a palavra de Deus está dizendo que para vencer o maligno, é preciso que a palavra permaneça no jovem. É claro, só eu ler o texto. Olha aqui, ó. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Como é que a gente entende isso? Para vencer o maligno, a palavra de Deus precisa permanecer em vocês. A palavra de Deus permanecendo em vocês é que vocês são fortes. É claro o texto. No século 21 nós temos encontrado uma igreja que não está nem aí para a Bíblia, que não está nem aí para um culto de oração, que não está nem aí para uma escola bíblica dominical. E eu tive a ousadia de falar lá, com o coração apertado, mas eu disse, se esse encontro aqui hoje, que é um encontro de louvorzão, de encontro de louvores, fosse um encontro de oração, será que os senhores todos jovens estariam aqui? Não vamos falar dos outros não, porque falar da vida dos outros é chato. Vamos falar da nossa vida. Culto de oração aqui na nossa igreja. Quarta-feira. Eu sei que a maioria dos jovens aqui chegam praticamente quase na hora do culto. Mas eu também sei que se você quisesse vir direto, se você tivesse interessado, se a palavra fosse uma prioridade para você, se você olhasse para a palavra com fome, com vontade de comer, de esmagar isso tudo aqui, introjetar dentro de você, você vinha. Nos últimos dias, tem sido criado tanta coisa para facilitar o mundo. Inventaram um celular que até faz ligação hoje. Porque quando o celular saiu, era só para fazer ligação. Hoje ele até liga. De tanta coisa que o celular faz. Hoje, se você quiser, você não precisa nem ter computador em casa. Você só tem o celular. E ele faz tudo com o celular. Enfim, você faz um trabalho e manda para a impressora imprime lá, você já pega o trabalho e pronto. Então ele até liga. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O celular foi feito para facilitar a vida. E tudo que tem sido feito hoje, tem sido feito para a gente ter mais tempo. Foi feito para a gente ter mais tempo. Por exemplo, o carro foi feito para que a gente chegasse mais rápido no lugar que a gente iria. Imagine na época dos apóstolos que tudo era andando ou de animal. Levava-se dias para fazer uma viagem, que de carro a gente faz em horas. O carro foi inventado para a gente ganhar tempo. Um liquidificador, que para mim e para você é coisa tão simples,
até há 5 anos atrás, o meu tio, irmão de manhinha, morava numa roça que não tinha energia. O liquidificador lá era manual. Lá para fazer um suco, por exemplo, a gente pegava assim o sumo do suco lá que a gente queria e amassava tudo na mão, botava no pano, espreme para tirar aquela calda e você beber achando uma delícia ainda. Hoje, aqui, em fração de segundos, a gente bate um suco de segundos e toma. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque no seu celular, que foi feito para facilitar a sua vida, eu desafio aqui, qualquer jovem que vem aqui na frente agora e me mostre mais coisas relacionadas à Bíblia, a Deus no seu celular, do que qualquer outra coisa, se não joga aplicativo, isso, aquilo, aquilo outro. Eu desafio qualquer um. Não precisa nem ser jovem, pode ser de 0 a 100. Os celulares dos senhores têm mais coisas sobre qualquer coisa do que Deus. E o celular foi inventado para facilitar a sua vida. Meus queridos, este mundo aqui que estamos vivendo tem sido um dos tempos mais difíceis de toda a história da igreja. Pense que a igreja, o tempo de história que tem, desde Abraão até os nossos dias é um dos piores tempos para se viver o Evangelho. Por quê? Porque é um tempo que nós temos muita facilidade e essa facilidade estragou a igreja. Estou dizendo para você, essa facilidade que a gente tem. Vamos falar da nossa realidade? Vamos falar da nossa realidade aqui? Vamos falar da nossa realidade? Que está sendo filmado ali? Você pensa na sua realidade aí. Um privilégio que eu tenho como pastor dessa igreja é que 98% dos membros moram aqui perto da igreja. Moramos quase todo mundo aqui no bairro. Mas, curiosamente, os 2% que moram distantes são os primeiros a chegar. Entenda essa matemática aí. Entenda. Isso acontece por quê? Isso acontece pelo mesmo problema do motoqueiro. Eu tenho moto, sei do que eu estou falando. Quem tem moto e precisa estar em um lugar 8h30, não sai de casa 8 horas. Sai de casa em que hora, Léo? Pois é. Sai 8h25. Jonas já te deu uma olhada terrível aí, ó. Por quê? Porque a gente sabe, não, daqui para lá é 5 minutinhos, 3 e ainda vai chegar com 2, né? A gente deixa tudo para cima da hora. A moto foi feita para facilitar o meu percurso. Mas quem disse que eu preciso sair em cima da hora de um tempo que eu poderia chegar com mais tranquilidade? Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Pois é, querido. Agora eu te pergunto, lembra como eu brinquei um dia aqui? Se tivesse inventado um aplicativo que desse para você 10 centavos por cada versículo que você leu. Li um versículo, marca aqui um pontinho, igual o barulhinho do que dá no PicPay, aquele barulhinho de moeda. Se tivesse um aplicativo assim, quantas vezes você acha que o seu filho leria a Bíblia por dia? Tinha gente que não ia nem trabalhar. Para que eu trabalhar se eu ler na Bíblia e eu ganho dinheiro? Eu vou ler a Bíblia o dia todo. É ou não é? Fala a verdade. Sabe por quê? Porque nós somos interesseiros. Toda vez que o assunto é trabalho, a gente dá a vida. Porque a gente precisa ir, porque a gente não pode tomar um balão, porque a gente não pode perder emprego, porque a gente precisa daquele dinheiro. Mas toda vez que é para a casa do Senhor, que é um trabalho voluntário, a gente pensa 2 vezes se a dedicação vai ser a mesma. Eu quero que você tenha consciência, pare para pensar que é isso que você está fazendo. Então, querido jovem que está aqui, querido jovem que está aí do outro lado, me desculpe, mas eu não posso dizer que você tem vencido o maligno, porque a palavra de Deus não está em você. Você não lê a Bíblia. Você não vai para culto de oração. É preciso sua mãe e seu pai bater para você ir para a escola bíblica. Que maligno você tem vencido, meu filho. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Para o jovem, para você que está aqui nessa noite. Os senhores sabiam que o mundo espiritual é verdade? Os senhores sabiam que o céu existe, que o inferno existe, que há um Deus e que há um diabo? Vocês sabiam disso? Isso não é coisa não, isso é real. Fale, Maria. Fale, Bahia. Tem 25 dias que eu estou passando por uma experiência de mundo espiritual mais real do que eu já vi na minha vida. Pois é.
Então você está sabendo de perto que isso é verdade. Não é isso? Pois é, meu irmão. Vou aproveitar o seu gancho para lhe dizer. Isso não é brincadeira não, gente. Esse assunto é sério. Esse negócio de... Essa conversa de céu, inferno, Bíblia, diabos, Deus, anjo, demônio, isso é real. E para vencer isso, não tem outra forma, senão consagrando a sua vida no altar do Senhor. Isso não se consagra com louvor, isso não se consagra tocando meninos da música, não se consagra nem assim não. Vocês todos aqui da igreja estão de parabéns, porque estão se dedicando à aula de música, tá aquela coisa toda linda, não tem tempo para nada. Mas eu quero ver o mesmo empenho de vocês também na palavra. Quero ver o mesmo empenho de vocês também na oração. Eu quero olhar para vocês e dizer assim, olha, meu Deus, que espelho, esse jovem está dando um exemplo para mim. Eu não quero mais ver jovens apenas dizer que está vencendo o maligno da boca para fora. Porque no dia que você levantou a mão, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, entenda isso, você que está aí do outro lado. Eu não sei se você sabia, mas se você não sabia, vai saber agora, e eu sou inocente do seu sangue. No dia que você levantou a mão dizendo, eu quero aceitar Jesus, naquele dia, Claudinho, que você levantou a mão aqui, você comprou uma briga com o inferno. Esse assunto é sério, Claudinho. A minha sorte e a sua é que no momento que você levantou a mão, e o que o diabo ali passou a odiar você de uma forma, ele passou ali a dizer assim, eu vou agora destruir você com tudo que eu puder. A hora que você levantou a mão. A minha sorte e a sua é que naquele mesmo momento que você disse, eu quero aceitar Jesus, e você comprou essa briga, o Senhor passa na sua frente e diz assim, ó, mas fica tranquilo que essa briga é minha. Oh glória, oh glória! Só por causa disso você ainda permanece de pé. Porque se não fosse isso, irmãos, o diabo não brinca de ser diabo. O diabo e os demônios não brincam de ser demônio. Vou demoninho hoje. Isso é sério, gente. Isso é coisa seríssima. Que de igual modo, eu e você tem que levar a sério. Essa coisa de a gente orar repreendendo o mal na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, isso é real. A Bíblia diz que o Senhor nos dá essa autoridade. Mas essa autoridade não é dada só eu levantei a mão, eu sou crente, eu sou da Batista, eu sou da Assembleia, eu sou de... Não, irmãos, tem que ter vida no altar. E vida no altar, o que é consagrar a sua vida ao Senhor, é dedicar a sua vida ao reino de Deus, é que as coisas do Senhor te envolvam mais do que qualquer outra coisa desse mundo. Mas como eu posso dizer para você que você tem vencido o maligno se você não sabe nem onde está o Salmo 23? Como? Que maligno é esse? Vamos lá. Porque nesse pique aqui, meu irmão, eu prego até amanhã, ainda não saí nem do primeiro versículo. Vamos para o segundo, que eu tenho um conflito terrível nos meus dias. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, um texto famosíssimo. Apóstolo Pedro falando lá para a geração dele também, tentando despertar a juventude daquela igreja. 1 Pedro 2, 9, olha o que ele diz. E a gente usa para falar da juventude de hoje. Lê bem forte para mim, para a gente fazer uma dinâmica aqui para o pastor beber uma água. Vocês... Aí, doutora Di, vou fazer agora as perguntas. Vocês são a geração eleita. Se a gente pegar para fazer a aplicação aqui, estamos falando da nossa geração, né, jovens? Vocês são a geração eleita, né? Além de geração eleita, vocês são o quê? Os sacerdotes, né? Sacerdotes. Olha o que o texto está dizendo, ó. Geração eleita, reino de sacerdote, uma nação santa, santa sem Bíblia. Povo que pertence a Deus, pertence a um Deus que não conhece, porque a palavra do Senhor diz que Ele é um Deus santo, e importa que a gente também seja santo. Santo no sentido, né, de ter uma vida separada, consagrada para Ele. Ó, para anunciar a grandeza daquele que o chamou.
Anunciar o que se o jovem não sai para pregar? Anunciar o que se o jovem na escola ele conversa sobre tudo e qualquer coisa, compartilha um monte de porqueira, mas ele não fala do amor de Deus? Como que ele está anunciando? Anunciando o quê? As grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu pergunto, como eu posso dizer que um jovem que não tem essas características que eu estou dizendo está na luz? Portanto, eu digo para vocês, é possível estar na igreja e não ser convertido? É possível? É claro que é possível. As igrejas estão lotadas. Vou dizer uma coisa para você se assustar, mas é verdade. Na volta de Jesus, presta atenção. Na volta de Jesus, você que está em casa, na volta de Jesus, vai ficar mais gente na igreja do que serão arrebatados com ele. É certo isso. Todas as igrejas, tá? Todas as igrejas. Em todas as igrejas do mundo, no dia do arrebatamento, vai ficar mais pessoas na igreja do que arrebatadas com Cristo. A pergunta que você deve se fazer é: meu Deus, na sua mente, meu Deus, se isso estivesse valendo agora, daqui a 5 minutos e houvesse o arrebatamento, eu estaria nesse pequeno grupo que foi arrebatado? Ou eu estaria desesperado aqui olhando para um lado, para o outro, que um monte de gente sumiu e eu não? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. É a pergunta que nós temos que nos fazer. A solução, para a gente partir para finalizar. Pastor, qual é a solução então, meus jovens? A solução é essa. João deu o caminho. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. É só aplicarmos isso. Todos vocês que estão aqui. 1 João capítulo 2, do versículo 15 até o 17. Olha aí, ó. 1 João, é a 1 Pedro. Eu vou demitir esse moço aí. Está demitido. 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17. Ele é mineiro, viu, pessoal? Vou logo avisando que ele não é baiano. Não é baiano? Se fosse baiano, vocês iam dizer logo. A resposta está aí, meu irmão, minha irmã. Ó. Não amem o nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, acontece o quê? Que amor é esse que ele está falando aí? O amor da aptidão às coisas dessa vida. O que é que o jovem tem mais feito hoje? Hein, jovem? Se apegado a essas coisas do mundo. É por isso que as coisas do mundo conseguem puxar mais ele do que as coisas de Deus. Um exemplo, hoje eu brinquei com um jovem aqui, eu vou entregar o nome dele, Guilherme. Cadê o outro pequeno? O seu outro pequeno. Eu proibi Guilherme e Caleb jogar videogame no meio da semana. Se eles jogarem, vai queimar aquele videogame. Nesse tempo que ele ia jogar videogame, todo doido, depois eu vou falar com o Guilherme. Vocês vão ler a Bíblia. Quando for sábado, que tiver de folga, chame até o pastor. O pastor vai lá e brinca com você. Mas no dia do seu momento com Deus, meu irmão, é seu momento inegociável. Amém, Gui? Amém, Gui? Eu estou fechando esse amém muito fraco. Você vai orar para Deus não queimar o videogame? Deus ouve a oração do pastor, meu filho. Gui, o assunto é sério. Não ame o mundo. Passa, varão. 16. Ele diz: pois tudo o que há no mundo. Aí ele vai explicar o que é que há no mundo, ó. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida não provém de Deus. O que é o desejo da carne? Essas coisas loucas, né? Lá, como as crianças saíram aqui, eu vou falar abertamente com vocês. Eu sentei no pau lá na pregação e menino que fica compartilhando pornografia na escola.
O pior é que no meio desse menino tem crente. Tem crente que olha, que compartilha, que dá risada, que vê, que pratica. E aí no domingo tá na cara de pau retada, só falta passar peroba, tocando, cantando, fazendo teatro, coreografia na igreja. Se fosse igual na época do Antigo Testamento, o que era que acontecia quando subisse aqui? Caía duro aí. Não é assim? Isso aqui é desejo da carne. Namorar escondido, fazer as coisas escondidas dos pais, do pastor, do pai, estou. Aqui todo mundo tem dois pais, você sabe muito bem disso. É o seu pai e o pai estou. Então não adianta fazer nada escondido de mim. Deus traz na minha mão. Faça alguma coisa escondida de mim para você ver. E do seu pai. Faça. É assim ou não é, Bob? Deus não traz na mão? É assim ou não é, pai? É assim ou não é? Deus traz na mão. Não é assim, irmão Zé? Deus traz na mão dos pais. Sabe por quê? Deus, jovem, não permite que os seus pais fiquem enganados. Ele continua. 17. O mundo e os seus maus desejos, meu filho, passa. É passageiro. Mas aquele que faz a vontade de Deus, acontece o quê? Permanece para sempre. Então a primeira coisa que você vai fazer aí, ó, fica aí para você não esquecer. Não ama as coisas deste mundo. Prioriza as coisas de Deus. Partindo para finalizar. Agora sim, 1 Pedro 1, do 14 ao 16. A outra coisa que o jovem dessa igreja, o jovem de qualquer igreja que está nos assistindo vai fazer, para realmente dizer, eu tenho vencido o maligno, aleluia. 1 Pedro 1, do 14 ao 16. É isso aqui, ó. Como filhos obedientes, leia para mim, por favor. Como filhos obedientes, não se deixe moldar pelos desejos de antes, da sua vida anterior. Quando vocês viviam na ignorância, passa. 15. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em vocês em toda. O texto está falando que é para ser santo em algumas condutas. Todas as suas condutas, em tudo que você fizer. E por fim, pois está escrito, sejam santos. Quem está falando isso aí? O próprio Deus. É um convite do Senhor para você. 1 Pedro, no capítulo seguinte, 2, no versículo 1, 2 e 3, Pedro também nos dá a pista do que é que a gente precisa fazer para viver realmente como um jovem que Deus está à procura. Portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano. Livre-se da hipocrisia, da inveja e de todo tipo de maledicência, de ficar falando mal. 2. Como criança recém-nascida, deseje de coração o leite espiritual puro. Que leite espiritual puro é esse, igreja? A palavra de Deus. Para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Está vendo que o segredo é a palavra? Está vendo que o segredo é se alimentar da palavra? Está vendo que o segredo é buscar a palavra do Senhor, como fez Josias, que a gente estudou aqui de manhã, como fez Jeremias. Irmãos, Jeremias tem uma das frases mais lindas que de manhã eu não falei para vocês. Quando eu penso em Jeremias, é a primeira coisa que vem na minha mente. Jeremias é o profeta que, quando ele encontra a palavra, ele diz assim: Senhor, encontradas as tuas palavras, eu logo as comi, porque elas foram para mim prazer e gozo para a minha alma. É assim que eu e você tem que ter prazer pela Bíblia, amor pelas Escrituras. Leia a Bíblia. E eu falei lá e digo para vocês, quem é o... Eu nunca conheci na minha vida um jovem que não gosta de pizza. Até hoje eu não conheci, posso conhecer. Goste da Bíblia como você gosta de uma pizza, meu irmão. Pega um texto da palavra de Deus e degusta ele assim com aquele sabor. Quinta-feira nós fomos caminhar, eu e a juventude. Foi um momento tão maravilhoso de troca de experiências com Deus. E eles foram fazendo perguntas, eu fui respondendo, e a gente foi e voltou lá na orla de Cariacica, em Porto Santana,
Teve gente que voltou com os pés cheios de bolha, mas cheio da palavra de Deus. Né, André? Tem gente que não está nem pisando o pé no chão, mas está cheio da palavra, cheio de conhecimento, tiraram dúvidas ali preciosíssimas, fortaleceram ainda mais a sua fé. E por fim, como último texto de solução para nós, porque assim, né, a Bíblia mostra o problema, mas ela também mostra a solução. O salmista Davi, no Salmo 119, encerra com esse texto, do versículo 9 até o versículo 16, para a gente finalizar. Vamos fazer uma leitura, Ellen, bem forte, para a gente fechar a mensagem dessa noite. Primeiro ele começa com uma pergunta: como pode um jovem, vocês meninas e meninos aqui, a pergunta é: como pode um jovem manter puro o seu caminho? Que pergunta interessante. Como é que pode um jovem manter puro, pastor, o caminho dele hoje? O pastor não precisa falar nada. A própria Bíblia responde. Olha o que a Bíblia diz: vivendo. Continue a leitura. Com esse último versículo aí, que eu poderia ir de versículo em versículo, ó, expressando para vocês, ó: tenho prazer nos teus estatutos, não me esqueço da tua palavra. Anteriormente ele disse, ó: eu tanto não me esqueço, que eu guardei a tua palavra no meu coração, para fazer o quê? Para não pecar. O segredo é o quê então? Palavra. Se você, jovem, que está me ouvindo aqui, é um jovem que não gosta da palavra, acha chato, acha cansativo, não gosta de ler, pererê, parará, você está na religião errada. Você tem que ir para uma religião que você faça o que você quiser, viva do jeito que você quiser, porque na nossa religião, a regra de fé e prática é este livro aqui. Quem não gosta de ler, fica assim, ó, vazio, não quer nada com nada, fica com um pé na igreja, um pé no mundo, não obedece os pais, não sente a presença de Deus, sabe? Vive dando ouvido para qualquer um, não tem esse prazer que o salmista disse: eu tenho prazer nos teus estatutos, Senhor, eu não me esqueço da tua palavra, porque eu guardei ela no meu coração. É esse prazer, meu jovem, que você tem que ter em nome de Jesus, para que você realmente se converta e ame o Evangelho. É por isso que o jovem, por qualquer coisa, desanima das coisas. Por qualquer coisa não quer mais ir, não quer mais ir, não quer mais participar, né? Não tem prazer nenhum. Por quê? Porque a palavra não está em você. Você quer saber se a palavra de Deus está em você? É só você perceber o quanto as coisas de Deus te atraem. Se as coisas de Deus não estão te atraindo em nada, é porque você está sem palavra. Se você está sem palavra, querido, você também está sem o Espírito Santo de Deus. E para que você tenha o Espírito Santo, você precisa primeiro aceitar o Filho, porque o Filho morreu por você. No dia que você aceitar o Filho de Deus, o Espírito Santo dele vai fazer morada em você e vai selar você. No dia que o Espírito de Deus selar você, você nunca mais vai conseguir viver sem ele. Aleluia. E a palavra de Deus para você vai ser privilégio, não uma coisa chata, cansativa, que você tem que fazer a pulso. Você só está fazendo porque seu pai está brigando, porque sua mãe está dizendo, porque o pastor está insistindo. Não, você que tem que ter esse prazer. E tem esse prazer hoje, porque amanhã, já diz a música, né? Pode ser muito tarde.
pois Cristo vai nos buscar. Jovem, você ouviu essa palavra? A palavra foi clara, foi direta, foi esclarecedora. Agora, eu preciso te perguntar: você é esse tipo de jovem que Deus está à procura? Jovem que quer dar crédito à palavra dele? Pastor, eu nem estava sendo até hoje, mas cansei, pastor. Eu quero entregar minha vida a esse mestre que o Senhor pregou. Está claro para mim que o problema era eu, não era a igreja, não era o pastor, não eram os jovens. A culpa não era de ninguém, era minha, porque eu não tinha esse prazer pela palavra. Você quer ter esse prazer pela palavra hoje, a partir de hoje? Quer sair daqui realmente vencendo o maligno, não da boca para fora, mas de forma real? Se você quiser, tome coragem e levante a sua mão assim, ó. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus agora. Oh, aleluia, graças a Deus, minha irmã. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus aqui agora? Tem? Não tem não? Tem certeza? Você sabe que eu não insisto nessa hora, porque essa é uma decisão sua. É um problema entre você e Deus. A proposta está feita. Pastor, e se eu for para casa e ficar pensando nessa palavra e eu quiser entregar minha vida a Jesus? Entregue ali mesmo, na hora que você dobrar o seu joelho. E se o Senhor permitir, domingo que vem eu vou estar falando um pouco mais desse Jesus que cura, que liberta, que transforma nossas vidas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Já que você não teve coragem hoje e essa guerreira que teve, eu queria chamar você aqui na frente, minha irmã, para a gente orar pela sua vida, agradecendo ao Senhor, dizendo a você que a Bíblia diz que quando um pecador se converte, ele promove uma festa lá no céu. E o céu está em festa nessa noite, aleluia! Vamos orar, igreja do Senhor, entregando a vida desta meiga mulher, que até hoje eu chamo da amiga da moça da escola. Eliana, Lili, preste atenção. A partir de hoje, você tem um pastor para chamar de meu pastor. E a partir de hoje, já chamava, né? E a partir de hoje, você tem um povo que você nem conhece direito, mas onde você vê qualquer um desses aí, pode dizer: a paz seja contigo, meu irmão. A partir de hoje você faz parte do corpo de Cristo aqui na Ilha das Flores. Fique firme. As dificuldades vão dobrar para você agora. Lembra que eu falei que o inimigo, ele faz isso. O mundo espiritual aqui está morrendo de raiva de você. Mas antes de eu te dizer que você agora é de Jesus, a hora que você levantou a mão, o Senhor já fez isso aqui, ó. Essa vida agora é minha. Aleluia! Nós vamos orar, agradecendo pela vida de Eliana. Esposa de Eliana, vem aqui, que eu tenho certeza que você está muito feliz também. Vem aqui para a gente orar pela vida dessa família linda. Deus abençoe, cuida dela lá na sua casa. E você que é o pastor lá, e eu sou o pastor aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos pela vida de Eliana e da sua casa. Pai, o que a Eliana acabou de fazer agora foi dizer ao mundo: eu não quero mais pertencer a você. O que a Eliana acabou de fazer aqui foi dizendo: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu agradeço ao Senhor pelo sacrifício que o Senhor fez morrendo no meu lugar. E a partir de hoje eu entrego minha vida, a minha casa, a minha família nas tuas mãos. E dedico toda a minha família e toda a minha vida, até o último suspiro do meu viver, ao Senhor Jesus. E por isso, a tua palavra diz que ela promove uma festa no céu. Por isso, a tua palavra diz que o nome dela agora é escrito no livro da vida com o sangue do Cordeiro. Oh Pai, obrigado porque o Senhor nesta noite salvou a Eliana. Obrigado porque o Senhor está promovendo essa festa aqui na Ilha das Flores.
Que o Senhor continue abençoando esta família para a honra e glória do Teu santo nome. Assim eu te oro e te agradeço, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a igreja do Senhor sela com... Amém. Coloque sua mão assim no seu coração, ó. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguarda a volta do Messias Jesus, hoje e para todo e todo sempre. Amém. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Eu vou te pedir apenas que, por gentileza, espere a Eliana chegar lá na porta, que eu quero ter o prazer de todos vocês poder dar um abraço e parabenizá-la nesta noite por ela entregar a sua vida ao Messias Jesus. Amém? Enquanto o pessoal faz o pós-nude aqui, a gente vai lá para a porta, mas eu quero ser o primeiro. Aleluia! Glória a Deus! Oi, meu amor, tá na chave. Olha ali. Aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e Deus. Assim como o povo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em teu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu